Olá, família, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Começando nesta noite de quarta-feira, hoje é 13 de 11 de 2024, nós estamos aí prosseguindo avante, já aí chegando à próxima metade do mês de novembro, e a gente vai seguindo aqui com todos vocês. Um grande abraço a todo mundo que sempre acompanha essa programação ao vivo nesse horário, e a você que nos assiste em um outro momento, em outro oportunidade. Se chegou e não foi inscrito, aproveite, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Graça e paz para todos os amados irmãos já acompanhando aqui com a gente. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Na noite desse dia, nós vamos então para a palavra de Deus, que é o objetivo dessa programação. Então conosco aí, pastor João da Cruz. Graça e paz, Shalom Adonai. Eu louvo a Deus por essa quarta-feira, 13 de 11 de 2024. E é a nossa oportunidade de louvar, de agradecer e adorar o Papai na beleza da sua santidade. E com as bênçãos que Ele tem nos concedido, nos entregado pela sua bondade e misericórdia, nós louvaremos ao Senhor de coração, com a alma, com a mente, força, acima de todas as coisas. A própria Bíblia diz, e é verdade: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado é o homem que nele confia. Para você que está conosco neste horário, de segunda a sábado, você é muito bem-vindo, e a minha oração é que Deus em Cristo os abençoe ricamente nesta noite e também nessa semana. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos do Espírito Santo também, podemos dizer, verso 4 e 5. Atos 8, versículo 4 e 5, que diz assim: mas os que andavam dispersos ia por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava Cristo. Esse capítulo 8 fala do evangelho em Samaria. Então, vou falar um pouquinho a respeito do desafio da evangelização, obedecendo o ir de Cristo, anunciando a boas novas a toda criatura. Então, falar um pouquinho sobre evangelismo e evangelização. Aliás, eu vou falar sobre o evangelismo, que no caso é Filipe, o que está claro nesse texto. Filipe é um evangelista que era apenas na época um diácono, só que ele fez o trabalho, o papel de um evangelista. Então, aqui mostra que você não precisa ser consagrado a pastor, a doutor, a apóstolo, não. Filipe era sempre o diácono que foi consagrado para ajudar nas mesas, lá, na assistência social, e se tornou evangelista. Então, vamos lá. Essenciais precisa ser evidente na vida de um evangelista. No caso aqui de Filipe, nós vamos citar alguns outros, que faz parte, e a Bíblia revela esses atributos essenciais que não pode faltar. Então, Filipe, mesmo diante de uma perseguição em Jerusalém, ele desce para Samaria, ele prega Cristo. Veja bem, prega Cristo, porque Jesus é o centro do evangelho. Aqui está uma grande lição para você que me ouve, você que é pregador, você que é cantor, você que é missionário, evangelista. Centraliza Cristo. Mensagem sem Cristo, ela pode ser bíblica, mas não é o evangelho de Cristo, viu? Porque Jesus tem que estar no centro. Então, vamos lá. Primeiro atributo, primeira característica de um evangelista: amor às almas. Isso Filipe tinha. E um camarada que na época que Filipe desceu, não era ainda um evangelista, mas era um perseguidor, que se chama Apóstolo Paulo, ele recebeu esse amor tão profundo no seu coração que, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, olha o que Paulo diz:
Se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me vangloriar, porque foi-me imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho de Cristo. Então, aqui a primeira característica de um evangelista, de um ganhador de alma, amor às almas. Isso está faltando em muitos pregadores. Eu não estou aqui generalizando, tem alguns que realmente estão fazendo por amor, mas outros não. E Paulo, porfia, por interesse, né? Ó. Aí, segunda característica, é um conhecedor profundo das Escrituras. Até porque você tem que saber do que é boa notícia, boas novas de salvação, pela qual Deus provê a salvação do perdido pecador. Capítulo 8, verso 30. Da pregação, o povo ouvindo os milagres acontecendo, e o Espírito falou com ele: olha, vai para aquela estrada deserta. Aí ia passando um eunuco, né, um mordomo da rainha lá dos Eutiros. Ele estava voltando de Jerusalém, da adoração, e aí estava lendo o livro. E Filipe fez a pergunta: entendes tu que lê? Ele disse: como? Se não tem quem me explique. Aí Filipe, direcionado pelo Espírito Santo, subiu na carruagem, a pedido do homem, e explicou. Ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53. Aí ele explicou do que se tratava e aquele homem se converteu, viu? Então ele tem que ser um conhecedor profundo das Escrituras. Isso é essencial para um evangelista ganhador de alma. Segundo, ele tem que ter uma espiritualidade plena, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha sido batizada com o Espírito Santo e busca os dons espirituais, e outra, que está em Atos 1:8, que foi revestido do poder de Deus através do Espírito Santo, porque foi Jesus que disse: e recebereis poder, Atos 1:8, ao descer sobre vós o Espírito Santo, aí sim, vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, sem essa capacitação espiritual, ninguém está pronto. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que disse para os discípulos, para os apóstolos, que já tinham estado com ele 3 anos, aprendendo a maior escola, a maior prática da vida cristã, e eles não estavam prontos. Então, segundo, tem que ter disponibilidade. Isso, está disponível. Eu não disse o que aconteceu com o Filipe, ele estava no auge. Eu pergunto hoje qual é o pastor de uma igreja grande, de um campo grande, que se Deus falar, deixa isso aqui e vai para o deserto, eu vou te mostrar uma pessoa que vai passar. E não foi nem isso que o Espírito falou para ele. Vai lá, duvido que deixe. Né? Do jeito que faz o que a Bíblia diz, que deixa 99 vai atrás de uma. Só Jesus faz isso. Mas Filipe foi. Filipe deixou, ele estava disponível. Tinha disponibilidade. Inclusive, ele deixou primeiro a sua família, porque ele era casado. Tinha esposa e filha. Você vê que depois da experiência com o eunuco, ele voltou para casa. E depois a gente vê lá na frente, no capítulo 20, ele tinha 4 filhas, profeta, moças de Deus, mulher de Deus, serva do Senhor. Então, disponibilidade para fazer a obra de Deus. E quinto, fé, meu irmão. Sim, senhor, tem que ter fé. Porque sem fé, está na Bíblia, é impossível agradar a Deus. E foi o próprio Deus que diz: o justo viverá da fé. Sim, senhor. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, tem que ter fé para seguir ao Senhor, para servir o Senhor, para ganhar a alma, tem que ter fé. E fé em Deus. Foi Jesus que disse: crede em Deus. E, em sexto lugar, tem que ter
Perseverança. Sim, senhor. Perseverança. Tem gente desistindo fácil. Ele vai para ali, não deu certo, não vou caçar. Não, persevera, meu irmão. Porque nem sempre a nossa hora é a hora de Deus. A hora de Deus não é nossa. Nós trabalhamos com o tempo limitado. Deus trabalha com o tempo eterno. Então, perseverança. E, por último, ser chamado por Deus. Aqui está a parte principal. Os evangelistas, de verdade, têm que ter amor às almas, tem que conhecer a Bíblia. Sim, senhor. Tem que ser homens e mulheres espirituais maduros, tem equilíbrio, sabe do que se trata, e tem o Espírito Santo para guiar, para ensinar, para lembrar. Tem que ter a disponibilidade, tem que ter fé e tem que ter perseverança e, por último, ser chamado. E tem alguns se chamando por aí, até se consagrando. Não, esses não são os evangelistas de Deus, não são os ganhadores de alma do Senhor. Agora, Filipe e Paulo aqui são dois grandes exemplos a ser seguido, a ser imitado, a ser copiado e a ser reproduzido na nossa vida. Esse sim, tem todas essas características e muito mais. E sabe o que eu aprendo aqui? É que nós precisamos realmente dar a mão à palmatória, que nós estamos precisando aprender com esses homens que fizeram a diferença na sua época. E nós hoje? Como é que nós estamos? Você que me ouve aí, você é pregador? Como é que está a sua paixão pelas almas? Como é que está as características de Deus na sua vida? E o chamado? Foi Ele que te chamou? Porque se foi, você está credenciado. João 15,16, Jesus diz, vocês não me escolheram, eu vos escolhi, vos nomeei, vos credenciei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. E nisto o meu Pai será glorificado. Quero orar por você nessa noite. Quero orar pela sua casa, sua família, seu trabalho, seus negócios, suas vidas. E para que essas qualidades estejam na minha e na sua vida, que quer ser um ganhador de alma para Deus. Pai, em nome do Senhor, aqui estamos diante da verdade que liberta, a verdade única que transforma, que nos prepara para fazer não a nossa vontade, mas a do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E assim que nessa noite eu apresento esse ouvinte querido, esse meu irmão, amigo, companheiro de batalha, que essas características, esses atributos divinos estejam na vida do meu irmão em Cristo. E se alguém porventura não tenha, é só pedir, porque a Bíblia diz que o Senhor tem. Tá? E eu oro também, Senhor, pela juventude do nosso país, criança e adolescente, aqueles que ainda não te receberam como Senhor e Salvador. Eu peço que nesta noite o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, faça esta obra, este milagre, que aconteça essa conversão, essa transformação para a glória de Deus. E eu creio no agir do Senhor, porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? E assim, meu Senhor, que creio, e assim que oro, já agradecido pelas bênçãos de Deus, no nome de Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sempre presente na minha e também na sua vida. Grato a Deus pela sua vida que está conosco nesta noite. E como o pastor bem lembrou, é necessário estarmos apercebidos e orientados sobre a palavra de Deus. Você precisa compreender os mistérios de Deus para a sua vida. Meus amados, a nossa programação termina por aqui no dia de hoje, mas a gente está marcado já o encontro de amanhã, a partir das 21h30. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que Deus te abençoe. Nessa noite ficamos por aqui. Continue orando uns pelos outros. Ore por nós que estamos orando por você. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Até amanhã.